Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Isso aqui. Diga para o teu irmão: bom ânimo. Bom ânimo. É antídoto contra o pecado. Você crê nisso? Amém. Você vai entender isso. Abra sua Bíblia em João 16, versículo 33. Glória a Deus. Amém ou amém? Amém. João 16, versículo 33. Vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Aleluia. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Hoje Deus falou fortemente ao meu coração sobre bom ânimo. E eu, sinceramente, Deus me impactou de uma forma tão profunda, né? Eu falava com Deus e Deus me trouxe a esse despertar, a esse entendimento. E você vai entender o porquê que o bom ânimo, ele é um antídoto contra o pecado. Amém? Está ligado comigo ou não? Amém. Aleluia. Então a primeira coisa que a gente entende é o que é ter bom ânimo. O que vem em sua mente quando a gente fala assim, bom ânimo? O que vem em sua cabeça? É estar animado? A flor está para cima. E a palavra bom ânimo vai me levar a entender que se existe um bom ânimo, existe o mal. E o que é bom ânimo? Estar animado para fazer o que é bom. E o mau ânimo? Estar animado para fazer o que é mal. A Bíblia diz: não sabeis por qual espírito sois animados. Se eu tenho discernimento qual é o espírito que me anima, eu começo então a entender que quando eu estou inclinado a fazer o que é bom, o Espírito bom, o Espírito de Deus está me animando. E quando eu estou inclinado para fazer o mal, é porque o Espírito mal está me animando. Podemos ir embora ou não? Ou continuar a mensagem? A palavra bom ânimo, ela é uma chave. E você vai entender isso nessa noite. Porque o texto que nós acabamos de ler vai dizer: no mundo tereis, mas tende. Então tem uma coisa que está paralela à outra. Quando eu tenho aflições, geralmente qual é o ânimo que vem? Qual é o ânimo que eu sinto quando eu estou em meio a aflições? Não é bom ânimo. Você se sente muitas das vezes motivado a fazer o mal, porque você está sob aflição, você está passando por tribulação. E quando a gente passa pelo vento, pela tribulação, a gente atribui que de alguma forma a bênção do Senhor não está sobre a nossa cabeça. E a gente começa a ter um problema com a nossa paternidade diante de Deus, porque a gente começa a culpar a Deus ou entender que Deus não está agindo em nossas vidas. E isso nos leva a ficar com ânimo duvidoso, com ânimo para aquilo que não vai nos alinhar a Deus. E tem uma coisa: quando nós passamos por tribulação, o desafio é exatamente manter o sentimento de plenitude, o sentimento de satisfação, mesmo quando eu estou atravessando um momento difícil. É fácil estar alinhado com Deus, ou entender que Deus está conosco quando tudo dá certo. Aliás, é a máxima na vida do crente.
Se deu certo, é de Deus. Você quer ver um negócio que o crente fica feliz? É quando ele vai fazer um negócio, ou vai arrumar um emprego, ou vai para uma situação, e quando ele chega lá, dá tudo certo, ele volta dizendo: Deus foi comigo, Deus abriu a porta, Deus me respondeu. E aí a gente volta com que ânimo? Bom ânimo. A gente quer adorar, a gente quer ir para a igreja, quer dar um testemunho, porque afinal de contas eu fui lá e deu tudo. Produz um bom ânimo. Mas quando dá tudo errado, a gente volta com mau ânimo, porque a gente entende que Deus não esteve conosco. Mas será que segundo a Bíblia isso é verdade? Eu vou pegar exemplo de um menino chamado José, que Deus era com ele, e mesmo Deus sendo com ele, as coisas que vão suceder na vida de José vão responder ao contrário do que muita gente pensa. Porque primeiro ele vai para o poço, depois vai ser vendido, depois vai ser assediado, depois vai para a prisão, e em todas essas coisas Deus era com José. E é interessante entender que José manteve qual ânimo? Em nenhum momento variou na vida de José o ânimo. O bom ânimo estava presente mesmo na adversidade. E o que mantém, pastor, o meu ânimo? É primeiro você saber quem você é, e segundo, saber quem o teu Deus é. Porque quem sabe quem Deus é, sabe que ele sempre chega. Então não vai se vender, não vai mudar o seu ânimo, não vai mudar o valor, não vai mudar o entendimento, porque ele sabe quem Deus é um parâmetro. O bom ânimo não é gerado pelo resultado, mas o bom ânimo é gerado pela convicção. Quem vive por resultado pode ter o ânimo, variável. Hoje está animado para fazer o bem, mas amanhã quer fazer o mal, porque nós queremos nos vingar de alguma maneira. Sabe quando o filho recebe o nome do pai? Que ele quer fazer pirraça, que ele quer fazer o que é errado, que ele quer de alguma forma fazer o que? Vingar do pai. Não deixou ir? Eu vou fazer agora, vou fazer pirraça, vou desobedecer. É exatamente nessa linha que quando Deus responde ou nos dá um não, nós queremos fazer para a gente de alguma forma vingar de Deus, mostrar para Deus que a gente sabe fazer uma rebeldia, mostrar para Deus que não é bem assim, que o negócio não é do jeito que Ele quer, afinal de contas eu mando na minha própria vida. É mais ou menos essa temática. A gente vai descer um pouquinho e a gente vai entender que há um menino chamado Caim, e é aqui o cerne dessa mensagem. Esse menino, ele vai oferecer uma oferta a Deus, junto com seu irmão Abel. E é interessante a gente notar que um vai oferecer legumes, verduras, o outro vai montar um altar com um animal morto. E a pergunta que eu tenho para você é: qual é o altar mais bonito? Qual é o altar mais bonito? Eu tenho um altar com um bicho morto em cima, e tem um altar com legumes. Qual é o mais bonito? Sabe o que ele deu? Aprenda com isso. É que nem sempre o altar mais bonito é o altar que Deus recebe. Nem sempre o altar mais ornamentado é o altar que vai atrair a atenção de Deus, porque embora o altar de Caim seja mais bonito, Deus vai receber aquilo que está no altar de Abel. E aí, quando Deus recebe e Caim percebe que Deus não recebeu a sua oferta, Caim vai se demonstrar chateado. E eu quero que você entenda isso aqui comigo. Olha o texto.
Olha o texto. E disse assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou-se. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se tiveres bom ânimo, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta, e para ti será o seu desejo, e ele te dominará. Aqui está o segredo daquilo que Deus quer falar comigo e com você esta noite. Qual é a situação? Dois estão ofertando. Um está ofertando do cereal, do legume, o outro está ofertando o animal. A palavra de Deus diz que Deus vai receber a oferta de Abel, mas vai rejeitar a oferta de Caim. E quando isso acontece, a Bíblia diz que o semblante de Caim se abate, ele fica irado. Fala comigo, irado. A Bíblia diz que quando Deus olha e percebe que mudou o semblante na negativa de Deus, Deus fala para ele assim: por que estás irado? E por que se caiu o teu semblante? Entenda comigo aqui. Você está diante do seu pai e você está oferecendo algo para o seu pai, e o seu pai não recebe aquilo que você está entregando para ele, e aí o seu semblante cai, você fica chateado. Quem deu um presente para alguém aqui que a pessoa não recebeu aquele presente como você esperava? Já passou por essa experiência? O que você fez depois? Ouviu o quê? Não deu mais. Ficou feliz ou irado, irmão? Irado. Caiu o semblante. Vê se você está caminhando comigo na mensagem. Caim ficou irado e caiu o semblante. Aí você vai falar: mas pastor, não está certo. Pastor, não está certo. Ele foi lá, ofereceu, Deus não aceitou. Deus queria que ele ficasse feliz, que ele pulasse de alegria e falasse assim: oh, meu Deus, não aceitou, não. Ele ficou irado, com raiva. Talvez pareça algo tão simples, talvez você já passou 500 vezes por essa palavra. Só que aqui tem uma chave poderosa para mim e para você. Porque quando ele se ira, quando o semblante dele cai, o ânimo, quando foi para ofertar, o ânimo era um, ele estava com bom ânimo, porque ele veio para ofertar. Você entrou aqui nessa noite com bom ânimo, veio para ofertar, mas aí Deus não recebeu o bom ânimo que tinha. Agora já não tem, e ele volta com mau ânimo. Parece simples, né? Só uma chateação, só um incômodo diante da negativa de Deus. Você ainda não entendeu essa mensagem. O que houve nele foi uma troca de ânimo. Troca de ânimo é a troca do espírito que está gerenciando as suas emoções. Ele estava debaixo de um poder de ofertar, só oferta a Deus quem está cheio de gratidão e do Espírito de Deus, para entender o poder do altar. Agora ele já está com mau ânimo, ou seja, aquele espírito que está sobre Caim agora é outro. O que anima Caim agora não o move para o altar. O que está animando Caim não o direciona para Deus, mas o que move Caim está direcionando ele para uma vingança, está direcionando ele para outra coisa. Não sei se você está entendendo, mas a gente vai caminhar mais um pouquinho.
Às vezes, na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, dentro da igreja, a gente pode ter uma troca de influência de qual espírito que nos anima, depois sempre de uma negativa. O esposo com a esposa, os dois estão caminhando. Ontem aqui, né? Conto de casais. Todos dois vendo passarinho verde. Todos dois tirando foto no arco do coração. Um amor, né? Tenho certeza que ontem os pombinhos foram para casa, né? E eu tenho certeza que o relógio passou de meia-noite. Oh Deus! Amém ou amém? Amém. Só que aí de repente, vocês estão rindo? Só que de repente teve uma negativa. Aí quando tem a negativa, o que é que acontece com o ânimo? Estava tudo para quê? Para ofertar, para abrir a porta do carro, entende? Para comprar um presente. Mas aí teve a negativa, mudou o ânimo. Um filho que está fazendo ali, agradando o pai, e de repente tem uma negativa de uma saída, tem uma negativa de um lugar, mudou o espírito que era de servir, de gratidão, de estar levando, de estar se doando, agora ele começa a ser um outro espírito. Está servindo a Deus, na igreja, no mundo, na célula. Deus está abençoando, mas de repente orou e não recebeu, mudou o espírito. O que anima já não leva mais para o altar. O que anima está levando para um assassinato. Gente, quando Deus falou isso para mim, eu vi o quanto é sério. Por isso que Deus nessa noite está falando, Deus vai revelar para Caim. Deus vai revelar para ele. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó. Olha aqui, irmãos, olha isso aqui. Eu li e reli, fiquei impactado com essa palavra. Vai dizer assim, ó. Se tiveres bom ânimo, não haverá aceitação para ti. O que ele está dizendo? Mesmo depois da negativa, se você manter o espírito de bom ânimo, não vai ter aceitação? Vai lá e faz. Oh, me ajuda aí. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Vai lá e faz. É isso que Deus está falando com ele. Presta atenção. O que Caim podia ter feito? Senhor, se não te agradou, o que é isso que eu te ofereço? Deus falaria com ele, vai lá, traz isso, isso e isso. Ele iria lá, ia trazer, oferecer. Por isso que ele está dizendo assim, se você tiver bom ânimo, não haveria aceitação. Se você fez errado, mas tem bom ânimo agora para retornar e fazer o certo, Deus não vai aceitar? É isso que Deus está falando com ele. Porém, ele vai dizer assim, oh meu Deus, e se não fizeres o bem, o pecado está à sua porta, e para ti será o seu desejo. Olha isso que Deus está falando, irmão. A mudança do ânimo é a porta de entrada para o pecado. Se você retorna e faz o que tem para fazer, Deus vai aceitar. Mas se você não retorna para fazer essa melhor, e o pecado estará à sua porta, e o seu desejo será para ele. Por quê? Irmão, trocou o espírito que anima. Quando Saul é consagrado, quando Saul ele recebe a palavra profética, diz a Bíblia que ele andando, o espírito dele foi trocado e ele começou a profetizar. Mas quando ele faz o sacrifício que ele não tinha feito e Deus não recebe,
o espírito dele é mudado, e ele passa a ser desobediente, e ele passa a ver Davi como inimigo, e ele passa a querer matar a Davi. Por quê, pastor? Porque no momento em que a gratidão sai de cena, no momento em que o espírito do servir, no momento em que o espírito de servo deixa você, e você começa a permitir que o teu semblante caia, que a ira se acende dentro do seu coração, você vai querer fazer rebeldia contra Deus, irmão. E o pecado está à tua porta e vai te atrair. O seu desejo não será mais para o altar, o seu desejo será para o pecado. Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo essa palavra? Porque às vezes eu olho para a igreja e tenho a impressão que vocês estão em outro lugar, ou que vocês não estão entendendo a dimensão do que Deus está falando. Porque isso aqui para mim é algo tão poderoso que hoje Deus descortinou uma coisa para mim. Quem aqui, seja sincero, que já não desencadeou pecado por causa da ira? Uma coisa te leva a outra. A chateação. Eu falei aqui de casamento. Onde é que o diabo se instala dentro de um casamento? Oi? Porque você fica irado com a pessoa que você está. E aí o que Satanás encontra? Lugar para fazer o horário. E o pecado, o teu desejo, vai ao oposto do teu altar. O teu altar é o teu casamento. O teu altar é a tua família. Mas por causa de uma negativa, entra a mudança de espírito, a mudança de ânimo. E aí o Senhor está dizendo: o pecado está à tua porta, e para ele será o teu desejo. Mas tu deves, ainda deu uma chance, mas tu deves dominá-lo. Mas ele está dizendo que o primeiro passo para dominar é não deixar cair o semblante e que o espírito seja trocado. Você está entendendo? Porque na troca daquele espírito que te anima, na troca do bom ânimo para o mau ânimo, meu irmão, vai se instalar o pecado, vai se instalar o desejo do mal. Porque eu pergunto para você, olhando de uma forma básica, o que era mais fácil? Voltar, pegar uma nova remessa de coisas para oferecer a Deus que o agradasse, ou matar alguém? Gente, qualquer pessoa em sã consciência, volta lá. Senhor, o que o Senhor quer que eu traga? Quer beterraba? Quer chuchu? O que o Senhor quer que eu traga? Quer maçã? Qual é o fruto? Eu vou correr atrás, mas eu vou trazer o que o Senhor quer. Não, mas o cara sai e vai matar o seu irmão. Olha a profundidade. Não sou eu que estou dizendo, quem revelou isso para Caim foi Deus. E o pior, Deus falou antes de acontecer. Porque na maioria das vezes Deus vai falar antes de acontecer. Olha aqui, olha para mim. A mudança de espírito não aconteceu por acaso. Deus falou, vou falar. Fala ou não? Fala. Vou falar. Eu não ia falar não, vou falar. Toda mudança de espírito, essa é para você colocar no Facebook. Toda mudança de espírito, fala comigo. Toda mudança de espírito Vem depois de um bico. Ó, a trombinha apareceu, que é assim mesmo, né? A gente está ali, de repente. Não, pastor, só não. A nossa vida é governada
forças espirituais. Estava tudo bem, mas aí o diabo veio, porque o teu espírito foi trocado. Aí o ânimo que você tinha para o altar, o ânimo que você tinha para ofertar, o ânimo que você tinha para adorar, agora é o ânimo que pode te levar inclusive a cometer um assassinato. Deus me livre, eu não tenho coragem de matar ninguém não, eu que não fico perto de tu. Sabe por quê? Começa no bico, começa numa negativa. A negativa pode ser de qualquer pessoa, inclusive de Deus. Eu vou ler aqui o negócio. Vamos ver aqui, olha aqui. E aconteceu que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a gordura. Qual foi a diferença das duas ofertas? Foi porque uma foi bicho, outra foi legumes? Você prestou atenção ou não? No que você leu? A Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta dos frutos da terra ao Senhor. Fala comigo assim: uma oferta. Só que a Bíblia diz que Abel trouxe dos primogênitos. Não é tudo igual não, pastor? Não. Porque o espírito que te anima a trazer o primogênito é o primeiro. Esse espírito é um espírito de excelência. Podia trazer uma oferta, mas trouxe o primeiro. Estava dizendo para Deus: o Senhor está para mim em primeiro lugar. O Senhor está para mim como a coisa mais importante. Só entende isso quem está ou é envolvido ou tem o espírito de excelência. Só que Caim pegou uma oferta, mas ele poderia ter deixado nos pés do Senhor e ido lá pegar as primeiras. Por quê? Talvez ele estivesse lá. Mas o que acontece? O que afetou o seu coração? Você sabe aquele ódio que te bloqueia? A irmã disse ali: ó, eu nunca mais dei presente. Eu também já vivi essa experiência. Nunca mais dei presente. Aí eu pergunto: claro, pastor, eu estou certo. Eu também acho que eu estou certo. Só que não. Por que só que não? Porque o meu espírito, o espírito que me animou, não foi o espírito que me fez voltar e fazer de novo. Você está entendendo? Depois de uma negativa, eu não fui capaz de equalizar o que a negativa está me ensinando, porque a negativa de Deus é pedagógica. Ah, pastor, mas a ideia de Deus é teu irmão. Quem sabe Deus está usando o teu irmão para trazer a negativa para você. Não sei de onde ela vem, não sei através de quem vem, não sei da boca de quem vem, mas eu quero dizer para você que você precisa ter um espírito capaz de receber uma negativa, capaz de absorver sem comprometer o teu semblante, sem comprometer o seu ânimo, sem comprometer a sua vontade. Aleluia! Eu recebi a negativa, mas eu quero entender, Senhor, por quê? Eu quero entender o que está acontecendo, e Deus vai falar contigo. Aleluia! Só que quando a gente não faz isso, a gente prefere guardar. A gente guarda a ira, porque a Bíblia diz que ele saiu, caladinho, mas quando chegou em casa, falou assim: vamos ali comigo. Esse é o problema, você está entendendo? Ei, toda vez que você guardar o ódio, vai ser como uma bomba dentro de você. Ela vai descer e vai explodir. Ela vai descer e vai explodir. Caim guardou, foi para casa, mas chegou lá e falou assim: vamos comigo ali, mano. Abel inocente, não sabia do que tinha acontecido, foi. Só que a Bíblia diz que chegando Caim se arremessou para cima do irmão e o matou, tirou a vida
vida do próprio irmão. Olha o nível, que a mudança de ânimo. Olha o que Deus disse: o pecado está na tua porta, e o seu desejo será para ele, meu irmão. Por que a gente cai? Deus falou isso comigo hoje. Porque a gente deixa a ira tomar conta, a gente começa a ficar revoltado, a gente começa a ficar chateado e perde o Espírito que nos conduz ao altar, perde o Espírito que nos conduz à adoração. Chateação não é justificativa e nem carta branca para você pecar. Mas eu estou chateado, pastor. Você quer que eu te fale como é que o seu Deus é com isso aí? Ou não? Porque eu não sei se a mensagem já está muito pesada, você vai piorar o que eu vou falar agora. Somente para você que talvez já está com isso, com mau ânimo. Mas eu vou falar. Deus falou assim, Moisés chegou com um pepino grande e falou assim: ó, tem água, o pessoal beber aí não. Como é que faz? O povo está murmurando aí. Deus falou assim: não, Moisés, faz o seguinte, tem uma pedra ali, vai lá e conversa com ela, que vai sair água. Eu fico pensando em alguns irmãos, né? Somente os de espíritos mais elevados. Ai, ai. Vai lá conversar com a pedra. Aí, é porque não tem um troço aqui para mim. Não vou fazer, pegar aqui, usar a baqueta aqui. Não vou quebrar, não. Imagine. Embora não tivesse cajado na mão, Deus falou para ele fazer o quê? O Espírito já tinha sido trocado. Né? Porque talvez ele esperasse que Deus falasse assim: não, vai lá que eu vou fazer. Mas o pessoal estava, ó, né? Olha a legitimidade. Eu estou chateado, estou nervoso. Falaram muito na minha cabeça. Deus falou para me falar lá. Mas eu, sai, água, sai, miserável. Água, ops, Deus não deixou de fazer o milagre. Pega essa. Mas Deus fez o quê? Guardou. Caminharam mais um tempo, viveram outra experiência. Chegou no dia, irmão, depois de caminhar 40 anos, terra prometida a um atravessar de rio. Moisés, chega aí. Pois não, senhor? Não, sobe aqui comigo que eu tenho um negócio para te mostrar. Não, vou te mostrar um negocinho aqui. O que é, senhor? Vem cá, sobe aqui. Tá, senhor. Aqui. Dá uma olhada. Gostou, Moisés? Você. Que terra, hein? Que o senhor falou que ia dar aí. Deu mesmo, né, Moisés? Mas tem um detalhe. Você lembra quando eu falei para você falar com a pedra? Lembra? Você perdeu a paciência e perdeu o bom ânimo e meteu o pau na pedra. Ô, Moisés, aquela pedra era meu filho. Ah, você não leu isso na Bíblia não, né? Mas está escrito. Paulo vai dizer: aquela pedra era Cristo. Ah, se eu soubesse, não, agora você vai olhar só. Mas entrar você não vai. Irmão, Deus não está nem aí para o seu chilique. Deus não alivia porque você está com raiva. Deus não alivia porque alguém fez alguma coisa com você. Ele terminou de dar negativo e disse: Jantes, o que caiu o teu semblante? O que tu está com raivinha aí?
fazer de novo. É só ir lá e fazer de novo. É só ir lá e fazer de novo. Só tem gente que não quer mergulhar 7 vezes. Para que 7? Que uma só. O outro não quer ir lá ver se a nuvem do tamanho da mão de um homem. Porque para que 7 vezes? É por isso que muitas das vezes você está há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos no mesmo problema. Nem para arrumar um problema novo que eu prego aqui e falo sempre. Se arrumou. Por quê? Porque deixou cair, trocou o espírito de alguém que está pronto a fazer de novo, para alguém se chateou e não quer mais fazer. Chateei, pastor. O líder da equipe falou comigo assim: não gostei, estou indo embora da igreja, não volto mais. Que lindo. O pecado está à tua porta, o teu desejo vai ser para ele. O desejo vai ser para ele. E Deus está dizendo: você deve dominar. Mas como dominar se o espírito que agora está me animando não é bom? O espírito que está me animando não é bom. Então o espírito que está animando vai me levar para onde? Para matar. Primeiro a mim mesmo, e depois quem está à minha volta. O Senhor está dizendo hoje: quando que Caim tinha cortado o ciclo, quando que Caim tinha vencido, na hora que Deus falou, ele prontamente voltasse. Você está entendendo? Irmão, Deus falou, volta prontamente. Deus deu a negativa, volta prontamente. Deus falou através de alguém, volta prontamente. Porque quando você voltar e fizer, ele vai receber, meu irmão. Ele vai receber. Porque caso contrário, você vai abrir porta para o pecado dominar você, para o pecado tirar você da rota do altar. E aí você não entende. Por que a Nora está assim, pastor? Porque deixou entrar no coração. Algumas pedagogias, ou todas as pedagogias, elas precisam entrar aqui e vir para o discernimento. Mas você não pode pegar, porque a Bíblia é clara em dizer que Deus corrige e castiga a quem Ele ama. Mas nós só entendemos o amor quando passa a mão na cabeça, quando vem uma lapada, quando vem a correção, quando Deus braga, quando Deus fala, a gente não se sente amado. Mas eu tenho uma preocupação comigo. O dia que Deus não me bater mais, porque as pessoas só apoiam, pregando aqui, você acha que acontece o que comigo? Mas o dia que Deus não me corrige mais, irmão, eu vou estar preocupado. Porque sabe o que significa isso? Que a partir do momento que Deus não me corrige mais, então Deus não me ama. Deus está te corrigindo hoje? Deus está falando contigo hoje? É sinal que Ele te ama. É sinal que Ele ainda acredita que você pode voltar e fazer o que é certo. Uma coisa eu quero dizer para você: a única coisa que vai te tirar da rota de salvação é você não ter coragem de voltar e corrigir. Se esta noite, não interessa o que você fez, mas se você tiver coragem de voltar e dizer: pai, eu sei que eu errei, mas está aqui a minha oferta, está aqui o meu sacrifício, está aqui a minha vida, Deus vai aceitar. Aleluia. Deus só quer saber se você tem coragem. Deus só quer saber se você tem coragem. Ou se vai ficar na pirracinha, ou se vai ficar na chateaçãozinha, porque é muito mais sério do que você está pensando. Hoje eu estava em casa quando Deus me deu essa mensagem, e Deus me fez entender uma coisa que acontece na minha vida. Como assim, pastor? Irmão, quando a gente está irado, vem pensamento bom na cabeça da gente? Seja sincero. Quando parece que o Satanás entrou na vida da gente assim, que tem hora que não parece que o Satanás entra, que até você se desconhece. Irmão,
o espírito sair, para o espírito ir embora. A ira, ela é a porta. Por isso a Bíblia vai nos advertir: ireis, mas não ireis. Ou seja, não deixa trocar o espírito. Eu posso irar? Posso, mas eu não posso deixar trocar o meu espírito. Não deu certo hoje, mas vai dar certo amanhã. Aleluia. Não recebeu hoje, mas vai receber amanhã. A porta não abriu hoje, mas ela vai abrir amanhã. Irmão, o tempo que você não volta pode ser o tempo que você perdeu e deixou o pecado estacionar. E eu quero dizer para você: um abismo chama outro abismo. Começa com o pecadinho, depois vai para o pecado médio, depois vai para o pecadão, depois vai para a falta de temor a Deus, e aí se torna iniquidade. Toda vez que Satanás estacionar o carro do pecado na sua porta, manda o reboque levar. Chama o reboque, mas não deixa ele trabalhar na sua cabeça. Por que Deus diz assim: ó, a mim pertence a vingança e eu exercerei? Que você não sabe lidar com esse negócio. Você pensa que você sabe, mas a vingança, você é um negócio que o homem não sabe lidar, e ela acaba por destruir quem quis vingar. Por isso Deus diz: deixa esse negócio quieto aí, a mim pertence, não mexe com isso não. Não mexe com isso. Pastor, mas eu fui prejudicado. Pastor, mas fizeram. Irmão, larga a mão de viver pelo direito e passa a viver pela promessa. Meu Deus, aleluia. Para de brigar. Ah, pastor, mas eu luto mesmo pelos meus direitos. Em qual esfera? Eu prefiro lutar pelo direito onde realmente existe direito. Aqui na terra isso não existe, mas no céu existe. Então faz como Abraão: faz o seguinte, pode ir quando você quiser. Como assim, tio? Não, pode quando você quer, mais direito. Quer ir para a esquerda? Você for para cá, eu vou para lá. Você for para lá, eu vou para cá. Mas como assim? A chave não está contigo. Pode escolher o lugar mais bonitinho, onde tem tudo bonitinho, gostosinho. Pode ir para lá. Deixa que eu vou para o deserto. Por quê? Porque comigo floresce no deserto. Comigo, se eu vou para cá, eu sou abençoado. Para lá também eu sou abençoado. Ah, pastor, mas fecharam a porta para mim. Irmão, aprenda um negócio. Deus está falando contigo. Aprenda o que Deus vai falar para você até agora. Toda porta que fecharem para você foi fechada porque Deus quis. Porque se Ele não quisesse, ninguém podia fechar. Porque se Ele abriu, ninguém fecha. E se Ele fecha, ninguém abre. Irmão, pelo amor de Jesus, para de depender de você e aprenda a depender dEle. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Sabe por quê? Porque com Ele sempre funciona. Mais um você guardar. Com Ele sempre funciona. Sempre, sempre. Quer que eu te prove? 5 põe 2 peixinhos. 15 mil pessoas sentadas na grama. Deixa eu contar aí. Na mão do menino, 5 pão, 2 peixinhos. Na mão de Jesus, 15 mil. E ainda falou assim: agora pode ir lá, recolhe o cesto, que é um cesto para cada um. Você encher o pão do ninguém tinha paciência. Ah, Senhor, se tu tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Não, eu cheguei, eu vou resolver. Morreu o 4 dias, está fedendo, mas deixa comigo que eu vou resolver. Irmão, não teve uma situação que colocaram diante de Jesus, que Jesus falasse assim: agora, o que eu vou fazer, meu pai? Teve alguma? Você leu na Bíblia? Alguma coisa que Jesus simplesmente não resolveu? Só teve um negócio que Jesus não resolveu na Bíblia. Essa aí eu vou deixar para você pensar, eu não vou falar, só no próximo. Ô pastor, você vai fazer isso da Bíblia? Tá. Mas tem um negócio que Jesus não resolveu. Hã? Não. Isso aí ele resolveu. Desceu até a morte. O homem é sinistro, desceu até a morte. Sabe o que ele não venceu? Sabe o que ele não resolveu? A falta de fé.
dos fariseus. A única coisa que ele não resolveu. E nem vai resolver assunto. Ou você crê nele, ou você não crê. Porque se você crê, teu bom ânimo vai estar em alta. Você vai ter bom ânimo. A fé é o antídoto, ela não deixa você ter mau ânimo. Sabe por quê? A fé é o firme fundamento da esperança. Não deu certo hoje, mas amanhã vai dar. Não chegou a bênção hoje, mas amanhã ela chega. Não curou hoje, mas amanhã ele cura. Não abriu a porta hoje, mas amanhã ele abre. Aí Satanás vai chegar e vai falar assim: tá vendo aí o que aconteceu? Olha aí como é que você ficou, acabou tudo, perdeu os filhos. Aí o cara fala assim: eu sei, mas o meu Redentor vive. Meu Redentor vive. Amaldiçoa Deus e morre. Não, Deus deu, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Ô papai, você está pronto para isso? Se coloca de pé. Meu Deus, que mensagem é essa para segunda-feira? Eu quero